Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a oração litúrgica. Com esses vídeos, meu desejo é que sejam curtos, que você possa assisti-lo. Em vídeos futuros a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre a missa, sobre as partes da missa, mas inicialmente é importante que a gente saiba que é importante que a gente participe, para a gente poder rezar como cristãos, para a gente poder professar fé cristã. E não somente de boca para fora, mas vivê-la, a gente precisa ser cristãos comprometidos e viver essa realidade, que é a oração litúrgica da igreja. Sem a oração litúrgica da igreja, a gente está somente fantasiando, brincando de faz de conta, porque a nossa oração não é verdadeira. É uma caricatura do que verdadeiramente é a oração cristã. Eu também mencionei da necessidade que a nossa oração seja uma oração sacramental. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque no decorrer desses vídeos, a gente vai entrar e falar mais sobre os sacramentos da igreja. Mas deixamos aqui essa realidade, né? Importante mencionar que nós precisamos viver no estado de graça. Nós precisamos viver com a vida de Cristo. E essa maneira com que Cristo vem a nós, para que a gente possa fazer parte da igreja e crescer de uma maneira, num ser orgânico que é a igreja é o corpo de Cristo. A gente vai crescendo, quanto mais essa vida de Cristo vai sendo, né, derramada sobre nós, a maneira pela qual a vida de Cristo entra em nossas vidas é pelos sacramentos da igreja. Então, o batismo, a crisma, a comunhão frequente, semanal, se possível também diária, o sacramento da confissão. A igreja pede no mínimo uma confissão por ano, especialmente no tempo da quaresma, em preparação para a Páscoa, mas os santos nos ajudam a gente a entender que melhor é se a gente confessa com mais regularidade. Uma vez por mês é um tempo muito propício. Convido você a confessar uma vez por mês. Também o sacramento do matrimônio, sacramento das ordens, quando a gente está doente, o sacramento da unção dos enfermos, tudo isso nos dá a vida de Cristo e nos permite que a gente possa rezar como filhos e filhas de Deus, na graça de Deus. E realmente dizer a Deus, Pai, e essas palavras significarem uma verdade, não uma mentira, né? De chamar Deus de Pai, mas não viver como filho de Deus. Então, é importante que desde aqui de início, nesse vídeo, a gente coloque essa realidade. Para eu rezar verdadeiramente, eu, como falamos no vídeo passado, preciso estar em uma vida de oração litúrgica da igreja. Preciso ir na missa. 2, eu preciso viver na graça de Deus. Preciso viver na graça sacramental que a igreja me oferece. Então, preciso ser uma pessoa que vive essa realidade sacramental, como católico. Agora, 3, vamos falar um pouquinho agora sobre a oração vivida no nosso dia a dia. É importante que a gente começasse com esses pontos, com o ponto litúrgico, com essa realidade sacramental, para que essa oração possa ter o efeito que ela precisa ter. Não estou aqui dizendo que se você cair em pecado mortal, que você não pode rezar. Não, a gente precisa rezar e rezar sempre. Mas a oração que a gente reza quando a gente cai é uma oração que ela pede a graça para a gente voltar a esse estado de amizade com Deus, que só pode acontecer se eu vivo no estado de graça com Deus. E o que significa isso? Que eu vivo a vida litúrgica da igreja, estou participando da missa, estou escutando a palavra, estou comungando, eu estou vivendo as demais realidades sacramentais da igreja e eu estou rezando para que essa oração possa alimentar a minha vida, alimentar a minha mente, o meu ser, para que eu possa viver essa fé de maneira concreta, né? Mas aqui vamos começar a tocar agora nos pontos mais concretos a respeito da oração pessoal. Então, no Catecismo, no parágrafo 2697, fala sobre a vida de oração. Diz o seguinte: a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é a nossa vida
e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. E preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não pode se orar sempre, se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. A tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir uma oração contínua. Então, junto com a missa, junto com a vida sacramental da Igreja, tem essa vivência da oração do nosso dia a dia. Por quê? Porque o maior mal da nossa vida espiritual, que nos leva ao pecado, é o esquecimento de Deus. A gente precisa ter tempo a sós com Deus. Por quê? Porque isso prepara o meu coração para poder receber Jesus na palavra, na Eucaristia, na liturgia, nos sacramentos. Mas também a oração pessoal, ela permite que eu possa viver essas graças que vêm a mim através da mesma. Então a oração pessoal, ela me prepara para a liturgia, para os sacramentos, e ela me permite tomar as graças que eu recebi da liturgia e dos sacramentos e coloque em prática na minha vida diária. Mas não é somente isso. A oração pessoal também é esse trato com Deus que me permite viver mais na sua presença, para que a minha relação com Deus possa cada vez mais ser vivida de maneira concreta e que eu me desperte para essa realidade, que Deus é meu Pai, eu sou seu filho. E que em cada momento, assim como foi na vida de Jesus, o Pai quer falar comigo e quer que eu fale com Ele e quer que as minhas obras, que a minha vida seja um desenvolver dessa relação, ou seja, que o que eu faço, o que eu fale também seja aquilo que o Pai fala e que o Pai faz, como foi na vida de Jesus. Então, a oração vem a informar a nossa maneira de viver, né? Então, aqui continua o catecismo. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e modo que lhe agradam de como rezar. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. A tradição cristã conservou, entretanto, 3 expressões principais de vida de oração. 1, a oração vocal. 2, a meditação. E 3, a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum: o recolhimento do coração. Esta vigilância em guardar a palavra e permanecer na sua presença, na presença de Deus, faz destas 3 expressões tempos fortes da vida de oração. Então, essas 3 qualificações de oração são 3 maneiras que a gente pode rezar, né? A oração vocal, a oração da meditação, também chamada oração mental, e a oração contemplativa. Muito importante que a gente conheça essas realidades, por quê? Para que a gente possa rezar também mais corretamente. A gente já falou um pouquinho sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 15, onde Jesus fala que quando orardes, não useis muitas palavras, batalogesete no grego, né? Não façam repetição vã de palavras, não ficam repetindo palavras só por falar, falando com os ares, pensando que por esse palavreado você vai ter um poder sobre Deus e Deus vai fazer isso que eu quero que faça, né? Não, se você fizer essa oração, isso vai acontecer. Isso aí não é realmente oração cristã. É importante sim que a nossa oração venha com intensidade. E a gente pode sim repetir palavras várias vezes, mas não como uma repetição vã, mas como um falar, como um intensificar do meu desejo, do meu falar com meu Pai. Igual uma criança, né? De novo, você brinca com a criança, de novo, mais, de novo. Não é uma repetição vã, a criança está pedindo algo, claro, e está te olhando nos olhos. E fica ali pedindo ao ponto, se você não fizer de novo, a pessoa vai ficar te atazanando até você fazer de novo. Então, a mesma coisa na nossa oração, a gente pode. Então, quando a gente reza 1000 Ave Marias, quando se reza ladainhas e tudo isso, isso não são repetição vãs. Então, isso é o quê? Isso precisa ser uma intensificação de um desejo interno, onde eu sei com quem eu estou falando, quem eu sou e o que eu estou falando.
Então, é uma oração, não? Aonde existe o quê? O recolhimento do coração, ou seja, existe a fé, existe a presença. Então, a igreja nos ensina 3 maneiras de rezar, e é importante que a gente já saiba para que a gente possa crescer na nossa vida de oração. Então, vamos falar primeiramente aqui sobre a oração vocal. A oração vocal não é somente a oração que ela é falada de boca para fora. É chamada oração vocal por quê? Porque é uma oração já pronta e a gente a reza. Então, o Pai Nosso, que a gente já falou em vídeos passados, é uma oração vocal. Uma oração que já está pronta, composta e nos é dada. Para que a gente possa ir rezando com aquelas palavras vão se fazendo cada vez mais nossas. Elas informem o nosso viver e o nosso orar, o nosso dizer para Deus. Então, o Ave Maria também é a mesma coisa, que é uma oração bíblica. Não vem da anunciação do que o anjo falou para Nossa Senhora, depois as palavras de Santa Isabel, a Nossa Senhora da Visitação. Então, a metade inicial da Ave Maria é uma oração bíblica e depois foi composto o finalzinho. Depois, ladainhas, a oração do Salmo, são orações vocais. São orações importantes, eu diria importantíssimas. A própria missa também é uma oração vocal, em muitas partes. Por quê? Porque o padre está ali rezando a oração da igreja, seguindo o missal. A oração está composta. Não estou somente rezando, falando coisas de boca para fora. Eu estou falando com Deus. Tem uma coisa que é muito importante a gente ter em mente com a oração vocal, é uma oração muito apropriada para os começos, para a gente poder começar a rezar, começar a aprender a rezar. Mas a gente nunca gradua da oração vocal. Nunca, agora eu cheguei a um patamar mais iluminado, eu não preciso mais rezar vocalmente. Então não preciso mais do terço, não preciso mais daquilo, não rezo mais o salmo, agora eu sou um ser iluminado. Não. A oração vocal nos acompanha até o fim. O próprio Jesus rezava vocalmente. A gente vê que em várias passagens da Bíblia, até mesmo na cruz, Jesus rezava usando das palavras do Salmo. Então, a oração vocal é uma oração que é um fundamento de oração, mas um fundamento que a gente nunca gradua. Ele é um passo inicial que nos ajuda a gente ir crescendo. Mas é importante que a oração vocal seja sempre rezada de uma maneira que realmente é oração. E o que é isso? Outra vez, a gente não começa somente a falar palavras. A gente começa somente a pronunciar coisas com uma maneira ritualística, como que se eu falando esse palavreado todo, eu vou ter poder acima de Deus. Não é isso. O que eu preciso? Eu preciso recolher meu coração. Eu preciso estar consciente que eu estou na presença de Deus. E que, assim como o Pai Nosso nos ensina, estou falando com o meu Pai. Meu Pai me vê e eu vejo o Pai. Não vejo o Pai fisicamente, mas vejo o Pai na fé. E esse Pai tem seus olhos sempre postos sobre mim. Esse meu Pai sempre me escuta. Esse Pai me ama tanto que Ele quer saber de tudo da minha vida. Ele está sempre ali presente. Também me ajuda de me colocar na presença de Deus, de trazer Jesus, porque Ele é a imagem do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus a Filipe. Então, é importante a gente nos colocar na presença de Deus. E aí, quando a gente reza essas orações vocais, seja o Pai Nosso, seja a Ave Maria, seja essas orações do terço, que são as orações vocais do Pai Nosso e Ave Maria, né? Seja ladainhas, que essas orações vão sendo ditas de uma maneira refletiva, uma maneira, eu sei com quem estou falando e com que estou falando. Para nos ajudar nesse ponto, vou pegar aqui algo que nos diz São José Maria Escrivá sobre oração. Isso vem do livro Caminho, número 85. Ele fala: devagar, repara no que dizes, quem o diz e a quem. Porque esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído, é chacoalhar de latas. Eu te direi com Santa Teresa, que a isso não chama oração, por muito que mexa os lábios. Então, o que ele está falando aqui? Se a gente começar a rezar, falando um monte de coisa, para um lado e para o outro,
Eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando. Não estou refletindo sobre as palavras. Não estou prestando atenção no significado das palavras. Mas estou somente soltando palavras para tudo quanto é lado. O nome disso não é oração. Ele chama de chacoalhar de lata. Então é importante que a nossa oração vocal seja realmente eu falando com Deus. E também eu escutando de Deus. Por quê? O que acontece? Quando eu estou rezando uma oração vocal, eu estou prestando atenção nas palavras da melhor maneira possível. Alguma coisa lhe toca meu coração. Às vezes Deus irrompe nessa palavra, nessa oração. E aí a oração vocal, ela começa a se transformar em outra coisa, que é o segundo passo que a gente vai falar depois, e até o terceiro passo, que é a contemplação. Então a oração vocal, ela é um primeiro passo, mas ela não é um passo assim banal. Deus pode nos levar a orações muito profundas, a experiência muito profunda com Ele, de oração, através da oração vocal, se a gente reza consciente, em fé, de maneira reflexiva. Eu estou ali refletindo no significado do que eu estou falando, eu estou presente a Deus, Deus presente a mim. É normal que eu me distraia aqui lá, por quê? Porque eu sou ser humano, eu volto meu foco ao Senhor Jesus. Mas ali alguma coisa toca meu coração, alguma coisa ali chama a minha atenção. E aquilo me chama a me focar mais naquele ponto, e eu vou ali falando com Deus daquilo depois. E às vezes Deus dá uma graça especial, que é a graça da contemplação, que a gente vai falar um pouquinho depois, aonde nessa oração vocal vem essa presença, essa paz de Deus, aonde a gente se sente até um pouquinho travado. Não consigo continuar, fica um pouco forçado de continuar, não estou dormindo, mas também não estou completamente lá, e esse sentido de paz. Então, Deus nos dá muitas vezes esses encontros mais profundos com Ele, através até mesmo da oração vocal, mas para isso é importante que a gente reze, e que a gente reze bem. Então, quando você for rezar a oração vocal, tente rezar de uma maneira mais tranquila, mais reflexiva, mais presente a Deus. Não como um chacoalhar de latas, mas como um filho, como uma filha, falando com o seu pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.